Olá, vamos a mais um programa dedicado ao cuidado com a nossa saúde. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos novos casos por cânceres em mulheres. No Brasil, o câncer de mama é também um tipo de câncer mais comum em mulheres de todas as regiões. Para falar sobre o assunto, eu recebo o cirurgião oncológico, Dr. Oswaldo Passos Filho. Doutor, obrigado por vir aqui bater um papo comigo de um assunto tão importante. Eu que agradeço, Ana, o convite. Estou à disposição. Doutor, por que o câncer de mama é tão comum aqui no Brasil? O câncer de mama ele é comum não só no Brasil, Ana, mas em todo o mundo, tá? A gente fala muito em câncer de mama como o câncer de mama mais incidente, só que é muito importante a gente falar sobre também que o câncer de pele, fazendo só um parênteses aqui, é um câncer mais comum ainda que o câncer de mama em todo o mundo, não só no Brasil. Mas a importância do câncer de mama ainda é de fundamental importância para a gente detectar precocemente, para nós realizarmos programas de prevenção, para nós termos a oportunidade de tratarmos as pacientes em melhores condições de estadiamento, quando a doença está mais no seu estágio inicial, para nós conseguirmos mais êxito no tratamento e nas chances de cura. Tem como diminuir a letalidade do câncer de mama? Sim, sem dúvida nenhuma. Então isso nós dependemos muito de programas de saúde, do setor de saúde pública e também da saúde privada, dos convênios também. Nós precisamos intensificar cada vez mais. É uma educação continuada, eu digo, porque nós precisamos cada vez mais difundirmos informações a respeito da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama, para justamente diminuirmos a letalidade e os índices de morte, de óbito no nosso país. Como que é feita essa prevenção e a detecção também do câncer de mama que você citou? A gente começa com a prevenção primária, né? Então, as mulheres, nós, os homens também, todos nós precisamos ter hábitos de alimentação saudável, mantermos o nosso peso dentro dos nossos limites, né, para a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a altura de nós, não fumar, praticar atividade física, não beber bebidas alcoólicas em excesso, controle de peso e realizar os exames preventivos, no caso para câncer de mama, periodicamente, de acordo com a necessidade de cada mulher. Aí eu pergunto, mas quando começar, né, a fazer os exames iniciais? Então, a mulher deveria, desde a sua fase de adolescência, quando a sua mama começa a se desenvolver, ela precisaria ser educada dentro de casa para começar a se autoexaminar. Olha que recado importante para os pais que estão assistindo a gente. O autoexame, a prevenção, começa aí, ó, dentro de casa, né, Sem doutor? dúvida. Para justamente a mulher, conforme ela vai crescendo, conforme vai passando os anos, a sua mama, seu corpo vai ganhando a sua forma. Então, nada mais correto do que ela se autoconhecer. Então, a importância do autoexame de mama é para quê? Para que ela tenha a possibilidade de avaliar se tem algum nódulo, algum caroço, se está saindo alguma secreção do mamilo. Então, tudo isso são sinais de alerta. E nem sempre, quando a mulher detectar um nódulo, né, detectar um caroço na sua mama ou na sua axila, é sinal de câncer. Pode ser uma inflamação, pode ser um cisto, pode ser um fibroadenoma, pode ser muitas possibilidades. E não necessariamente um câncer de mama, tá? E aí ela deve procurar um médico para saber se vai precisar fazer algum exame, como por exemplo, ultrassom, mamografia, ressonância. Então, de acordo com o exame clínico, de acordo com a história clínica, de acordo com a história familiar dessa paciente, vai ser realizado um determinado exame.
e até mesmo a biópsia se for preciso fazer nessa paciente. Então, nem sempre o autoexame é aquele que vai detectar precocemente um câncer de mama. Então, tem que ser muito bem claro que o autoexame não é o único método para prevenir ou detectar precocemente o câncer de mama. Por exemplo, uma mulher que tem as suas mamas normais, ela vai lá, faz o autoexame de forma correta, mas ela não consegue detectar nenhum nódulo. Isso não significa que ela não possa ter um câncer de mama. Então é muito importante fazer o autoexame de mamas, só que deixar bem claro que o autoexame não é o único exame capaz de detectar isso. Então a mulher ela tem que ter a ideia também, o autoexame ajuda, mas ele não é o único método. Então ela precisa procurar um médico pelo menos a partir dos seus 30 anos. Se ela nunca foi no seu ginecologista, no seu mastologista, no seu oncologista para fazer um exame preventivo, então é a partir dessa idade que a gente começa a realizar os primeiros exames. Mamografia a partir de que idade, doutor? A mamografia ela não é um exame recomendado para mulheres com menos de 40 anos de idade. Por quê? As mulheres até essa fase, dessa faixa etária, elas têm as mamas muito densas. E o raio-x, a radiografia, que é a mamografia, não consegue detectar algumas lesões, algumas imagens que possam ser um câncer de mama. Mas ela precisa, de repente, fazer um ultrassom, tá, das mamas. Só que vai depender muito de caso a caso. Então ela precisa ir no médico, num especialista, para realizar a sua avaliação e, a partir daí, qual vai ser o melhor exame subsidiário para essa paciente fazer. Você falou do autoexame. É complicado fazer o autoexame, doutor? Para quem está assistindo a nossa entrevista. Não, não é complicado. Por exemplo, as mulheres que estão menstruando. Então, o ideal é que ela faça o exame depois de mais ou menos 7 a 10 dias após o ciclo menstrual. Por quê? Até essa fase, as mamas tendem a estar mais edemaciadas, um pouco mais inchadas. Então, a sensibilidade acaba sendo diminuída. Então, por isso que se espera esse período para realizar. O melhor lugar para ela fazer o exame é debaixo do chuveiro, tá? Com as mãos ensaboadas, com as mãos lisas, ela vai deslizar sobre as mamas. Então, geralmente, ela coloca o braço esquerdo atrás da nuca e com a mão direita ela palpa a mama direita. Movimentos circulares para cima e para baixo, depois o contrário. A mesma coisa, com a mão direita na nuca e com a mão esquerda você vai palpar a mama direita. E também palpar a axila. Também, às vezes, ela não consegue palpar nada na mama, só que às vezes ela percebe que tem um carocinho na sua axila. Então, isso também precisa ser avaliado. A prevenção é o melhor negócio, né? Sem dúvida, sempre. Você citou que as meninas, a partir do momento que começam a ter mama, devem procurar um médico, se cuidar. As mulheres mais jovens também podem ter câncer de mama, então. Não como todo mundo pensa, que é a partir dos 40, 50 anos, Exato. que é mais comum. Mas as jovens também podem ter Sim, essa incidência. Pode, principalmente mulheres com história familiar, tá? Mãe com câncer de mama, a irmã com câncer de mama, a avó materna com câncer de mama. Então, essa história familiar, 2, 3 pessoas nessa idade, nessa família, pode acontecer de aumentar as chances de ter um câncer de mama nessa paciente, por exemplo, de 30 anos. É menos frequente, mas acontece, tá? Mulheres na faixa de 30 a 40 anos. E a partir dos 50, que essa incidência tende a aumentar. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, principalmente de mama, mexe muito com a vaidade da mulher, né, doutor? Hoje em dia, a previsão, a cura, o tratamento tem mais sucesso? A medicina avançou para dar um conforto maior para essas mulheres? Sim. Hoje nós temos inúmeras técnicas, nós temos vários arsenais terapêuticos, clínicos, medicamentosos, para tratamento antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Só que tudo isso daí depende da conscientização,
depende de uma boa educação preventiva, depende muito da prevenção. Qualquer câncer aumenta as chances de cura quando detectado precocemente, inclusive o câncer de mama. Aproveita que você está assistindo a gente para compartilhar essa entrevista tão importante com o Dr. Oswaldo Passos Filho sobre o câncer de mama. Doutor, homem também, você citou que tem câncer de mama, né? É menos divulgado, mas também é tão importante quanto ficar atento. Exatamente, é menos frequente, é menos divulgado. Então tem muitos homens que acham que, por exemplo, câncer de mama não vai acontecer. Então, o autoexame também é importante. Nós temos hoje autoexame para câncer de pele, tá? Para lesões de pele, câncer de mama, tanto em homem quanto mulher, câncer de testículo. Então tem uma série de outras formas de autoexame para se detectar precocemente, inclusive nos homens. O câncer de mama também no homem é muito infrequente, tá? É mais raro, mas também pode acontecer. E o tratamento muitas vezes é a mesma coisa. Às vezes tem que fazer uma quadrantectomia, retirar uma parte da mama, ou retirar a mama toda, fazer quimioterapia, às vezes tem que fazer radioterapia. Então, todo o tratamento, todo o esquema terapêutico vai depender muito de caso a caso. De como está a doença, em que estágio que ela está, que tamanho que ela está, se essa doença está localizada só na mama, está localizado também na mama e na axila, nos linfonodos da axila, se está também em outros órgãos, se já está com metástases em outros órgãos, além da mama. Então, isso depende muito de cada caso, de cada estágio. Você falou dos estágios descobertos inicialmente, a chance de uma cura, de um melhor tratamento, mais alta ainda. Sem dúvida nenhuma. As chances acabam sendo podemos dizer, até 100%. Que desde ótimo. Que detectados precocemente. Então, tem muitas mulheres que detectam precocemente, vai lá, realiza somente uma quadrantectomia, realiza somente uma cirurgia, pode tirar talvez a mama toda e não precisa fazer quimioterapia, tá? De repente já vai fazer só um tratamento com bloqueio hormonal, um comprimidinho lá pelo menos 5 a 10 anos. Então, é muito diversificado a forma de tratamento, tudo dependendo das condições em que são detectado o câncer de mama. Doutor, a expectativa de vida aumentou. Então, aumentaram também os riscos das doenças. Sim. Câncer de mama nas mulheres mais velhas. Tem tratamento? Como que funciona? Ana, isso é um tema muito importante. A gente, até décadas atrás, as mulheres tinham uma expectativa de vida até 60, 70 anos. Hoje nós temos mulheres com 70, com 80 anos que dão aula em alguns locais, são empresárias, dirigem a sua casa, administram o lar, administram a família, são, vamos dizer assim, ativas, são independentes. Então, tudo isso fez com que também os níveis, os índices de câncer também aumentassem nessa população. Então, falar que assim, a mulher a partir dos 70 anos não precisa mais fazer um Papa Nicolau, não precisa mais fazer um exame ginecológico, não precisa mais fazer um exame de imagem, não precisa mais fazer um exame de mamografia, é mentira, tá? Então é muito importante a mulher acima de 70 anos também se cuidar, tá? Está cada vez mais alto os números de câncer de mama em mulheres acima de 70 anos, tá? Por causa dessa expectativa de vida que vem aumentando. E se a expectativa de vida aumenta, elas estão também mais expostas aos fatores de risco como alimentação, obesidade e a própria senilidade, né? A própria evolução, o próprio aumento da sua idade. Então, tudo isso são fatores para aumentar as chances do câncer de mama. Doutor, gostaria que você falasse para aquela mulher que acabou de receber o diagnóstico ou que está passando por um tratamento de câncer de mama. Eu acho que tudo que você ensinou aqui, esclareceu, foi muito importante. Então, eu queria que você deixasse esse recado especial para essas mulheres. Eu gostaria de dizer assim que não se desespere. Eu acho que não é uma notícia fácil, não é uma notícia de grande aceitação,
mas que você está bem amparada, bem cuidada, com apoio da sua família, apoio dos seus amigos, tá? E não se esqueça que o tratamento existe. Então, vamos cuidar, vamos prevenir e vamos seguir em frente. Muito obrigada, viu, doutor Oswaldo, por esclarecer sobre esse assunto tão importante, porque falar de saúde é muito importante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, tá? Aprendemos que a prevenção do câncer de mama começa com o autoexame, então se cuide e até o próximo encontro. Tchau, tchau!